Olá, estamos de volta. Que a graça e a paz, mais uma vez, seja na minha e na tua vida, com mais uma mensagem, os juízos retributivos de Deus na história. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, quero te convidar, em reverência, termos uma palavra de oração. Eterno Deus, graças rendemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade de nesse dia podermos estudar a tua palavra. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, guia a nossa vida, nossas escolhas e decisões, para que no Senhor a cada dia sejamos muito mais que vencedores. Dá-nos a tua paz, tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao tema de hoje, abrindo a nossa mensagem de hoje, falando sobre o conhecimento de Deus. João 17:3, Cristo aqui, ele desperta a minha e a sua atenção para a necessidade de conhecer a Deus. Ele diz que a vida eterna é essa, que te conheça a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. E a mensagem que Cristo apresenta aos discípulos. Um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo. E muitas vezes nós nos dispomos, quem sabe estamos prontos em conhecer apenas um aspecto da natureza de Cristo, onde fala de justiça, aquele que a parte que mais nos interessa, né? A sua misericórdia, a sua graça, e quem sabe queremos nos fixar apenas nisso, misericórdia, graça, e esquecemos também de uma outra parte importante. Mas podemos verificar, e no estudo de hoje vamos deixar claro isso, que o conhecimento mais amplo de Deus, um conhecimento não apenas parcial ou unilateral, ele deve incluir também uma análise, um estudo a respeito da natureza de Deus, seu caráter, seus princípios morais e, por consequência, também a sua justiça, que é o fundamento do seu governo, o fundamento do seu trono. Isso é tão ligado aos frutos do amor de Deus, como também a sua misericórdia. Então, esse é o desafio nosso, olhar também por essa parte e estarmos dispostos a isso, animados, né, nesse caminho. E há ricos benefícios como resultado dessa pesquisa, desse estudo, de compreender mais claramente, né, o amor de Deus. Então, um estudo atento sobre os juízos divinos através dos tempos, através da história, vai constatar para mim e para você que em todos esses juízos há um denominador comum, há um fator comum que leva a esses juízos. Agora cabe também uma pergunta, mencionei a princípio, juízos direto ou indireto? Deus agindo ou Deus permitindo? Então é importante formularmos essas perguntas. Falando agora sobre o pecado contra o Espírito Santo. Tal pecado é o efeito de um persistente espírito de desobediência, de insubmissão, de insubordinação. Isso consiste na perda do desejo e da capacidade para o bem, que isso pode acontecer na vida do ser humano quanto mais ele se afasta de Deus. E, portanto, na consolidação no mal. Não tem perdão. E por que não tem perdão? Porque a consciência, a vontade humana, ela chega a tal ponto que ela se deteriora e torna impossível reparar, consertar. O ser humano, ele perde a capacidade do exercício do livre-arbítrio, da escolha correta, e fica, portanto, programado no mal, calejado no mal, sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter um tema, uma mensagem, falando só sobre esse assunto. Já falei em outros momentos, mas agora com uma roupagem, quem sabe um pouco diferente, falando sobre o fim da graça, onde vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu quero trazer aqui, falando já sobre essa questão do afastar de Deus, de seguir os próprios caminhos, né, de pecar contra o Espírito Santo de Deus, falando sobre o próprio Lúcifer, que, aliás, foi o primeiro tema que eu trouxe aqui no 97 e também gravei para o canal A Voz que Clama História e Profecia, falando sobre a entrada do pecado,
ou a queda de Lúcifer, ou por que foi permitido o pecado. No livro O Patriarcas e Profetas, página 39, fala um pouco, traz assim uma explanação, complementando aquilo que a Bíblia fala, quanto a como foi a expulsão, né, de Lúcifer do céu. E não só deles, dos antediluvianos também. Em Gênesis fala sobre essa questão de que eles estavam simplesmente voltados para fazer o que era mal. Com grande misericórdia, o livro Patriarcas e Profetas faz um comentário sobre isso. De acordo com o seu caráter, com o caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer, página 40. Mas aqui diz o texto, continuando ainda, que persistentemente defendeu sua conduta, no caso ele defendeu sua conduta, e entregou-se amplamente ao grande conflito contra seu Criador. Diz mais ainda que quanto a si, ele estava decidido a nunca mais reconhecer a autoridade de Cristo. Tanto quanto dizia a respeito a ele próprio, no caso de Satanás, era verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Gênesis capítulo 6, versículo 5, falando sobre os antediluvianos, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então você percebe que chega a um ponto que todos os pensamentos, todas as ações, os pensamentos geram os sentimentos as minhas ações, e isso faz com que haja uma consolidação no mal, um calejar, o não ouvir o Espírito Santo de Deus. Então diz que na mesma condição de Lúcifer, dos antediluvianos, também estavam os habitantes de Sodoma e Gomorra. Assim também os cananeus, aqueles os quais Deus, depois de muito tempo, na quarta geração, liberta o povo de Israel do Egito e os leva para a terra de Canaã. Deus fala para Abraão, olha, saiba de certo que a sua descendência será peregrina, e só na quarta geração eles vão para a terra prometida, porque ainda não encheu a medida dos amorreus, dos cananeus, quem sabe dos próprios egípcios, que teve a oportunidade de conhecer do plano da salvação. Por Abraão peregrinar, pelos seus filhos Jacó, Isaac, pelo próprio José ter se tornado governador, pelos próprios descendentes serem escravizados ali, e depois com mão forte, com braço estendido, Deus os libertar. Então aqui nós vemos aqui alguns exemplos, como eu mencionei, Lúcifer, os antediluvianos, Sodoma e Gomorra, os cananeus, eliminados por Deus através de Israel. A própria nação judaica, ela, no decurso da história, muitas vezes ela foi agente dos juízos divinos contra essas nações da época, nas guerras que aconteciam, mas outras vezes também eles mesmos foram alvos desses juízos, usados quando Deus permitia que as nações tomassem o poder, como nós mencionamos, dos próprios babilônicos, Babilônia, que governa o mundo, depois os Medos e Persa, Grécia e por fim Roma em 2 momentos. E a profecia aponta, vamos chegar sobre isso, que novamente voltará ao poder. Então isso é bem intrigante, né? Essas mensagens, mas é importante estarmos atentos a isso. Então Deus usa Israel como agente do juízo retributivo, mas eles também sofrem quando eles se afastam de Deus. E sempre quando haviam alcançado, quem sabe, um avançado processo de pecado contra o Espírito Santo, tais juízos vinham com dose maior ou menor de justiça, e, portanto, repassados com porção maior ou menor de misericórdia. Então, depende da situação. Maior ou menor, depende do grau de conhecimento de cada nação ou de cada pessoa individualmente. Quanto à execução desses juízos, temos 2 grupos de passagens que indicam que nem sempre Deus opera pessoal e diretamente. E é isso que vai ser o fator principal do nosso estudo hoje. Ele vai continuar na série, mostrando isso, essa temática, juízos retributivos, direto ou indireto, Deus agindo, Deus permitindo. E aqui, abrindo um parênteses já, que aliás, a única ocasião em que Deus o fez pessoalmente foi no dilúvio. Em outras ocasiões, ele ordenou que os seus anjos atuassem, mas na grande maioria,
em decorrência do seu grande amor, do seu grande cuidado. Ezequiel 18:32 diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, principalmente daquele que morre sem fé, sem esperança e sem salvação. Ezequiel 18:32 fala sobre isso, você pode ler caso o queira. Deus, na grande maioria, ele permite que a destruição aconteça pelas mãos do arquidestruidor e seus anjos, ou seja, Satanás e seus anjos. Ou, além de Satanás e seus anjos, agentes humanos, pessoas ou governantes que atuem. E aí podemos, deste modo, classificar as situações em dois grupos distintos que eu já até mencionei: juízos diretos e indiretos. Falando sobre os juízos diretos, grave na sua mente isso aí: quando Deus ou seus anjos executam a sentença. Eu até mencionei que o único que Deus age diretamente em pessoa no dilúvio. Então, juízo direto, quando Deus ou seus anjos executam a sentença. Indiretos, juízos indiretos, quando Deus retira a presença protetora do Espírito Santo em grande medida ou totalmente, dando assim condições para que o arqui-rebelde, no caso Satanás, ele venha operar pessoalmente ou através de seus anjos, ou quem sabe usando também agentes humanos. Então grave bem isso. Por isso que eu estou trazendo à mente a minha e a sua essa mensagem, essa temática, porque muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus algo que não foi Ele que fez. Então isso é muito importante para nós, até para nós compreendermos mais o cuidado e o amor de Deus. Ou ainda quando Deus ordena que os seus agentes humanos o façam. Como nós mencionamos, Deus permitiu que Babilônia, Nabucodonosor, subisse ao poder, governasse. Depois os Medos e Persa, Grécia, Roma. Nenhum governante, por mais que possa ser contrário ou governar contrário à vontade de Deus, como mencionei, os próprios babilônicos, os Medos e Persa, Grécia, e nem todos estavam tão alinhados com a vontade de Deus, mas Deus permitiu que subisse ao poder. Alguns exemplos de participação diretamente, por participação, no caso, dilúvio, já mencionei, o único que Deus age diretamente. Sodoma e Gomorra, é mencionado, desçamos, vamos ver o que tem acontecido. Se é igual o clamor que tem chegado até mim. Aqui falando também sobre o fim dos egípcios no êxodo, depois de 4 gerações, quando Deus permite agora que vem libertar Israel, o faraó endurece seu coração, Deus leva as mensagens, endurece o coração, vai trazendo as pragas de maneira mais suave, até chegar na mais dura, a morte dos primogênitos. Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa. O censo por Davi, Eliseu e as 2 ursas, quando no começo do ministério de Eliseu, alguns rapazinhos ali debochados, porque sabia que Elias tinha sido arrebatado e começaram a zombar de Eliseu: sobe calvo, sobe careca, ou por que você não subiu também, careca? E diz que ele voltando, amaldiçoa aqueles jovens, diz que 2 ursas aparecem ali de maneira repentina e diz que destroem 42 desses jovens. Fogo de Deus que consumiu os próprios israelitas, do próprio povo de Deus naquele momento, que estavam ali a se rebelar contra Deus. Um outro caso também interessante, Ananias e Safira, que foi agregado ao povo de Deus ali, que se propôs a fazer uma doação de forma integral e depois retém parte, tentando mentir ou enganar. Falando um pouco agora sobre os juízos indiretamente, ou seja, por permissão, a outra por atuação ou direta ou através dos anjos, ou dos agentes de Deus, ou de forma indireta quando Deus permite. E aí um ponto que eu gosto muito de trabalhar. Aliás, vou estar trabalhando, gravei alguns vídeos para o YouTube, e estou gravando agora para o TikTok, para também o Kawaii, Facebook, postando no WhatsApp, falando sobre Jó, a sequência sobre a vida de Jó. E no caso de Jó aqui não foi como juízo, mas como ensinamento. Quem trouxe todas as calamidades para Jó? Não foi Deus, mas olhando ali apressadamente é como se Deus estivesse atuando diretamente na vida de Jó. A eliminação dos cananeus, guerra de Israel contra as nações vizinhas, guerras de nações contra Israel, a destruição de Jerusalém no ano 70, em alguns momentos também anterior, mas de modo aqui também para o nosso período, no ano 70, depois de Cristo, a Revolução Francesa, por incrível que pareça, também
foi por permissão, toda aquela situação que envolveu ali, e juízos antes e depois do tempo da graça. Então estamos bastante convencidos através da palavra de Deus que Deus vai permitir que o inimigo atue quando Deus retirar a proteção do Espírito Santo. Jesus não está mais a interceder no santuário celestial. Então o inimigo, ele terá acesso completo sobre o mundo, a natureza, e ele vai agir da maneira como ele agiu na vida de Jó. Levantando os inimigos contra a vida de Jó, quando ele faz ali, diz que os inimigos, vamos ver sobre isso aqui. Depois ele usa a própria natureza, diz que um vento derrubou uma casa e matou os filhos de Jó, fogo que desceu do céu e queimou várias coisas, animais, e destruindo. A própria esposa de Jó se levanta contra ele e fala, mas Jó amaldiçoou seu Deus e morre, trazendo a própria família contra Jó. Os amigos que aparentemente vieram para consolar Jó, que estava a trazer mais dor e sofrimento para Jó, e por fim a dor de Jó, quando ele todo é acometido de lepra, de doenças e dificuldades. Então o inimigo, ele tem diversas maneiras de tentar afligir, destruir e de nos afastar de Deus. Então no segundo caso, quando Deus permite, e é bom lembrar que Deus permite, mas coloca limites. Como no caso do próprio Jó, vale lembrar que Deus diz assim, olha, vai, ele está sob o seu poder, mas não toque na sua vida, porque até isso Satanás poderia fazer. Ele não destruiu as plantações, os animais, os filhos de Jó, tudo isso. De um dia para o outro isso foi acontecendo. E agora Deus fala, não toque na sua vida, mas mesmo assim, de tirar a vida, porque ele teve uma experiência muito dolorosa. Jó capítulo 1, versículo 11, falando sobre a experiência de Jó, está escrito, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Essa foi a proposta feita pelo inimigo, falando para Deus, olha, toca, faça isso para ver se ele não vai blasfemar contra você. Então, olhando assim, dá a entender de que foi Deus quem fez isso na vida de Jó. Mas se você olhar na sequência do versículo 12, ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E aí ele sai agora da presença do Senhor. Foi quando ele trouxe destruição para os filhos, para os bens, mas ainda não havia tocado na vida de Jó, no sentido de doença e coisas mais. E aí começa toda a tragédia da vida de Jó, enfrentando o caos. Capítulo 1, versículo 15, diz que deram ali sobre ele os sabeus, tomaram, mataram os moços a fio da espada, e só um escapa para trazer a nova. Diz que esse nem havia acabado de falar no versículo 16, Jó, capítulo 1, versículo 16, diz que fogo de Deus, olha a palavra, fogo de Deus cai do céu. Então essa frase, divorciada do contexto dali que estava acontecendo, fogo descendo do céu, é Deus que trouxe o fogo. Mas quem trouxe isso? Quem já conhecia dos laboratórios de física, de química e de algumas coisas mais para atuar e fazer que isso acontecesse? O próprio inimigo. Então, diz que fogo do céu cai e destrói. E mais um sobra para trazer a notícia. O capítulo 1, versículo 17, diz que enquanto este ainda falava, veio o outro e disse, os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então agora o inimigo, Satanás, ele desperta tudo o que há de mal para a vida de Jó, para os seus bens e assim por diante. Capítulo 1, versículo 19, diz que eis que sobreveio um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa e ela caiu sobre os mancebos, sobre os jovens, e de sorte que morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui diz que todos os filhos de Jó estavam juntos comemorando o aniversário de um dos filhos, e diz que o vento derrubou e destruiu tudo. Então percebe o que acontece e qual era o relatório da vida de Jó? Diz que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, todas essas calamidades aconteceram sobre a sua vida. Avançando aqui, o livro Patriarcas e Profetas, página 118, falando sobre a eliminação dos cananeus, faz um comentário, diz que a posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo, posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, mas essa condenação ela foi retida durante séculos. Deus suportou a sua impiedade, vendo, procurando salvar, resgatar essa impiedade, essa corrupção, até que
passaram os limites da longanimidade divina. Então diz que eles foram despojados, foram tirados da sua terra. Semelhantemente, o capítulo 492 fala sobre os antediluvianos. Os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. E tanto o amor como a justiça exigiam a imediata execução desses rebeldes a Deus. E aqui diz que adversário, rebeldes a Deus e também adversário dos homens. E aqui diz que quando o rei morreu, ele recusa satisfazer um pedido de poder atravessar a sua terra para ir para a terra de Canaã. Diz que ele traspassa ali o limite da paciência, do tempo, onde se cumpriria as 4 gerações, ou aproximadamente quase 400 anos, 430 anos, desde que a mensagem foi dada. Agora, quando nós vimos a maneira como eles foram destruídos, há uma observação, houve um enfrentamento direto. Israel, liderado inicialmente por Moisés, mas posteriormente nessa conquista, Josué foi a figura principal, 31 reis de conquista ao todo, tanto ficavam antes e depois, mas que termina, isso foi até chegar na terra de Canaã, mas ela vai terminar no período do reinado de Davi, onde Davi e seus homens, ele subjuga os filisteus que haviam ficado ainda naquela conquista com Josué, subjuga a terra e os torna tributários. Ela chega ao auge, alcança o topo nos dias de Davi, mas aqui está bem claro, Êxodo 34, versículo 11, guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus. Então, era um juízo de destruição, de conquista, mas havia um agente que estava atuando, o próprio povo de Israel, líderes que Deus havia levantado. A invasão e o cativeiro babilônicos. Aqui falando agora sobre o próprio Israel, que sofre desse juízo retributivo. A sua condição espiritual havia decaído muito e muito, a cada dia se afastando de Deus. Jeremias capítulo 8, versículos 4 a 6, está escrito: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Você, quando cai, você fica prostrado ou procura levantar o mais rápido possível? É natural de quem cai se levantar. Hoje, de quem se pede para um caminho, seja andando a pé, numa trilha ou numa estrada, que você procure o caminho certo. Então, ele faz uma pergunta: cairão os homens e não vão se levantar, ou vai se desviar e não voltarão? E ele continua a pergunta: mas por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar? E eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então Deus está falando do próprio povo, do próprio Israel, que Deus liberta com mão forte, com braço estendido, leva para a terra de Canaã e se afasta, até que o último remédio, o único remédio foi Deus permitir que eles sofressem também o juízo retributivo, que fosse levados cativos para a terra da Babilônia. Agora uma pergunta: será que nossos dias será diferente? Será que bem perto da volta de Jesus vai ser diferente conosco, se nós nos rebelarmos e nos esquecermos de buscar o Senhor a cada dia em nossa vida? E ele continuando ainda em Jeremias 50, versículos 32, então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Aqui é bem provável que esteja falando de uma destruição posteriormente ao fechamento da porta da graça. Aqui queremos trazer, já falamos sobre isso, mas pontuando ainda a atuação pessoal de Deus, dilúvio, quando ele atua diretamente, ou através dos anjos bons, como nós mencionamos, na própria morte dos primogênitos no Egito, ou dos egípcios, quando vai para libertar o povo de Israel, ou através da natureza, a eliminação do exército egípcio no Mar Vermelho, também atuação direta, mas não precisa exatamente Deus estar atuando, ou seus anjos atuando, Cristo atuando, não ser exatamente a pessoa de Deus.
ou atuação indireta, quando Deus permite. Nós mostramos exemplos aqui de anjos maus, ou através de seus agentes humanos em conflitos armados, revoluções, guerras, crimes e tantas outras situações. Nós mencionamos a vida de Jó, fogo que descia do céu, um vento que derrubava a casa, e situações, quem estava atuando? Anjos maus atuando. Deus deu a permissão para que ele atuasse. Então, através da natureza, provocando tempestades, inundações, furacões, acidentes em terra e mar, ou até mesmo de pandemias, onde ele infecta o ar e traz doenças, calamidades e destruições. Nós temos na Bíblia somente 2 ocorrências atípicas, diferente dessa, onde ocorre uma atuação direta e indireta no mesmo contexto. Vou trazer para você, talvez não seja tão claro, não sei se você tem estudado, pesquisado sobre isso, mas eu vou trazer brevemente. Espero que o tempo ainda nos permita falar. Falando sobre Gibeon, Josué capítulo 10, versículos 9 a 11, diz que Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. Aqui é um conflito onde Josué era o líder, um confronto onde ele estava atuando. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeon. Diz que os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-horon, ferindo-os até Azeca e Maquedá. Pois quando eles iam fugindo diante de Israel, a descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e eles morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Sarab do que os filhos de Israel mataram a espada. Então percebe aqui que há uma atuação direta onde Josué, ou natural, Josué e seus homens guerreando, mas também no mesmo contexto há uma atuação sobrenatural, diz que faz descer pedras sobre eles, diz que foram mais os que morreram dessas pedras do que aqueles que morreram pela mão de Josué. Então, percebe que há uma intervenção direta da parte de Deus. Um outro momento também chamado Perazim, 2 Samuel 5, 17 a 25, diz que quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido o rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim, pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-á nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Então diz que Davi, ele sobe, os derrota, diz que o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, ele diz, como as águas rompem as barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Diz aqui mais que os filisteus, deixando seus ídolos, fogem, tornaram ainda os filisteus a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi de novo consulta a Deus e ele responde: não subirás, mas rodeia por detrás e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E diz o texto que fez Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus até chegar a Gézer. Então percebe que em nenhum momento há um confronto direto, primeiramente no caso de Josué, depois do próprio Davi, ele vai para o confronto direto, e nesse segundo momento, Deus fala: quando você vê um barulho ali, então você pode saber que eu já estou guerreando. Então é importante, e quão bom se nós entendêssemos que o Senhor quer guerrear as minhas guerras. As minhas batalhas não são simplesmente minhas, o Senhor quer estar comigo, com você a cada momento. Então trazemos esses dois momentos, esses dois eventos, onde há uma intervenção direta e indireta, onde há um confronto e depois uma atuação sobrenatural da parte de Deus. E nós entendemos que, para o contexto do tempo do fim, teremos nas pragas, quem sabe até a altura da sexta praga estará o inimigo atuando, trazendo calamidade, destruição, guerra, fome, maremoto, terremoto, pandemias e tudo quanto é calamidades. E quem sabe o Senhor intervirá no último momento. Isaías 28, 21, fechando nossa mensagem de hoje, diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, como naquele exemplo que eu mostrei, e se irará como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Porque
não é da vontade de Deus atuar no sentido de destruir, mas nesse contexto final, na 7ª praga, sim, atuação direta, pedras, diz o texto, de 30 a 50 quilos descendo para a destruição. Vamos aprofundar mais essa mensagem, mas o desejo de Deus é salvar toda a humanidade, levando a mensagem de arrependimento, transformação e salvação. Então, nós temos essa informação de que haverá uma batalha maior nas cenas finais da história da Terra, quando o Senhor abre o seu tesouro e tira os instrumentos da sua indignação. Jeremias 50, 25, até fala: entraste tu, pergunta ele, até os tesouros da neve, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, o tempo da peleja e da guerra. Jó 38, 22. É assim diz a inspiração, que Deus se ilhará como em Perazim ou em Gibeon. Vamos voltar a estar falando sobre esse tema. É só a primeira mensagem nessa sequência desses juízos retributivos na história, que deve nos levar a refletir e a meditar que nem sempre, há alguns momentos que eu mencionei, que Deus agindo direto através dos seus anjos, dos seus comissários, mas em alguns momentos, na grande maioria, quando há tragédias, destruições, calamidades, Deus retira a sua proteção e permite que o inimigo atue. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo cuidado, a proteção, que essa mensagem venha tocar fortemente a nossa vida. Não para nos assustar, nos amedrontar, mas para nos mostrar que em grandes calamidades, destruições, sofrimentos, não é a tua mão que está atuando em nossas vidas, mas muitas vezes por escolhas erradas, o fruto do pecado, seja meu ou de outras pessoas, ou consequência de escolhas, quem sabe uma pessoa, uma nação, sofre. Que a tua mão esteja sobre nós estendida, e quando estiver acontecendo as calamidades, o tempo de angústia de Jacó, há a promessa de que nesse tempo vai levantar Miguel para resgatar o seu povo. Que sejamos esse povo, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e assim venhamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém.